Fala galera, beleza? Hoje eu tô blogueiro hoje. É o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. Aproveitando para criar um conteúdo pros meus seguidores. Acho engraçado aquelas blogueiras que falam seguimores. É muito engraçado, né? Porque a mulher ela tem uma liberdade criativa, né? Pra poder falar coisas engraçadas, desse tipo de coisas, né? Que homem falar não fica legal, tá ligado? Falar, ai meus seguidores, não fica estranho? Lógico que fica, né, velho? Pelo menos na minha cabeça, soa completamente estranho ao ponto de ser extremamente constrangedor. Mas bem, a gente tá aqui num lugar muito famoso de Kyoto, né? Eu acredito que seja Gion ainda, tá? É porque eu realmente não sei o nome dos lugares direito. Mas a gente tá perto ali de um templo. E eu tava achando estranho porque não tinha tanta gente na rua hoje, porque essa rua geralmente ela é lotada. Mas se você parar pra pensar bem, até que tem bastante gente no momento, né? Mas ainda tem dias que tem muito mais. Eu acredito que não tenha muita gente hoje, talvez porque tava chovendo mais cedo. E também porque a gente tá no verão, né, mano? O verão é complicado, né? Eu acho que no verão a galera evita um pouco de fazer tanto turismo assim, sabe? E se não evita, deveria evitar, na minha opinião. Porque o Japão é muito quente, velho, no verão. Hoje tá um dia nubladinho e por isso que eu aproveitei pra fazer um vlogzinho, sabe? E é isso. Qual o assunto do momento? Bom, recentemente teve aquela questão das taxas, né, do Trump, que não só afetaram o Brasil, como o Canadá, como o México, como a Índia está sendo o novo alvo, né? Enfim, o Trump resolveu fazer treta com todo mundo, né, velho? Impressionante. Mas enfim, eles fizeram uma negociação com o Japão também, né? E, bom, com o Japão foi uma negociação que foi, no meu ponto de vista, não foi tão bom, não. Apesar de ter sido comemorado pelo governo do japonês. Mas eu só acho que não foi bom no seguinte fato. O Japão ele foi taxado em 15%, né? Nos produtos, né? Ou seja, os produtos que foram enviados do Japão para os Estados Unidos vão ser taxados em 15%, né? O que é uma taxa ok, não é o melhor de todos, mas é ok. Acho que eu ia dizer ok. Bom, e aí, esses 15%, tudo bem, mas o problema é que eles meteram na proposta meio que uma obrigatoriedade do Japão ter que investir 600 bilhões, ou foram 500 bilhões, acho que foi 600 bilhões, isso, 600 bilhões de dólares, velho, 600 bilhões de dólares, velho, dá 3 trilhões de reais, tá ligado? É praticamente, mano, o PIB do Brasil, tá ligado? Ou seja, basicamente o Brasil trabalhando o ano inteiro, tá ligado? Todo mundo trabalhando o ano inteiro, o que gera de riqueza, né, de comercialização, etc., dá uns 3,8 bilhões, 8 trilhões, desculpa. 3,8 trilhões, mas é de dólares, né? Então eu tô falando bobagem. Geralmente o PIB ele é calculado em dólar, né? Então eu tava falando uma bobagem aqui mesmo. Então eu acho que o PIB do Brasil ele é mais ou menos uns quase 4 trilhões de dólares. No caso, o Japão vai ter que mandar 600 bilhões de dólares em investimentos para os Estados Unidos, né, velho? O que, na minha opinião, é muito dinheiro, velho. Até porque é um investimento que não vai retornar muito para o Japão, sabe? Basicamente, os Estados Unidos vai escolher com o que eles vão investir, né? E o retorno vai ser quase nada, velho, para o Japão. Então é como se você estivesse dando dinheiro de graça mesmo para os Estados Unidos, entendeu? Então, na minha opinião, não foi uma negociação muito boa nesse sentido.
A não ser que o Japão consiga enrolar bastante os Estados Unidos, né, dê uma despertinho em não fornecer esses 600 bilhões de qualquer forma, né? Porque senão eu acho que seria uma péssima negociação. Vai só depender mesmo, na minha opinião, de como é que vai ficar essa questão, né? Se o Japão vai conseguir ter alguma vantagem nisso, né? E, bom, essa é a minha opinião com relação a essa questão das taxas, né? É meio difícil, né, velho, você escapar disso. Mas uma das condições que o Japão colocou na sua negociação, que foi bom, foi de que se houver alguma outra negociação com algum outro país melhor do que essa que o Japão teve, em questão de porcentagem, o Japão também vai conseguir essa melhor porcentagem. Tipo, sei lá, se por acaso os Estados Unidos foi e negociou, sei lá, com a Itália ou com a Turquia, para que a taxação fique em 10%, o Japão vai ter direito também a conseguir os 10%, entendeu? Então, nesse sentido, foi legal, né? Não dá para tirar todo o crédito da negociação. Eu sei que foi uma negociação muito difícil para o Japão, né? Por estar sendo colocado nessa posição, né, de vassalo perante aos Estados Unidos, que os Estados Unidos está forçando isso todo mundo, né? Mas a economia do Japão depende muito mesmo dos Estados Unidos. Então tinha que ter alguma negociação, porque se ficasse sem, possivelmente ia ser uma tragédia econômica para os japoneses, né? E então há sim uma parte a se comemorar, né? A gente tem que agradecer ao governo japonês por ter conseguido realizar essa negociação. Eu só espero que esses 600 bilhões de dólares seja muito, muito bem avaliado e renegociado as condições e os termos de como é que vai ser esse investimento, né? Porque senão é simplesmente como se você estivesse dando 600 bilhões de dólares para os Estados Unidos de mão beijada, né, velho? Essa parte é a única parte que me incomoda nessa negociação, né? Mas aparentemente não teve nenhum texto formal escrito dizendo como é que seria, etc. Então, aparentemente ainda está em aberto, né, essas condições. E eu espero que os japoneses tenham sabedoria para conseguir negociar bem essa questão dessa quantidade absurda de dinheiro que os Estados Unidos colocou como demanda, né? É muito dinheiro, né, velho? 600 bilhões de dólares faz muita diferença, velho. Em um país, velho. Muito, muito, velho. Se você pensar, o Brasil não tem nem 200 bilhões de dólares em reserva cambial no nosso Banco Central, né, velho? Então, com toda certeza, 600 bilhões de dólares é muito dinheiro, mesmo para o Japão, sabe? Apesar de que o Japão, curiosamente, é o país que mais possui reserva em dólar do mundo, né? Bem interessante, né? Como é que eles conseguiram criar uma reserva de dólar tão grande, né? Eles têm, tipo assim, sei lá, uns 3 trilhões de dólares em títulos da dívida americana, né? Até se falava de que existia essa chance, né, de que o Japão ia usar as reservas cambiais como uma espécie de chantagem na negociação, né? Porque se o Japão botar para vender esses 3 trilhões de dólares em reserva que estão em títulos de dívida americanos, isso aí ia criar um aumento de juros muito alto lá no título de dívida americana, né?
a mercado, né, velho? Tipo, hoje em dia deve estar, sei lá, uns 5% ao ano a taxa de juros dessas dívidas de longo prazo. Se o Japão começasse a vender título americano a rodo, esse 5% ia subir para 7%, digamos. E isso ser um absurdo, entendeu? Porque os Estados Unidos têm uma dívida enorme, né, velho? Essas pequenas variações para cima dos juros é uma coisa meio que destruidora, né, velho? Porque eles iam ter que pagar muito mais dinheiro para poder refinanciar a dívida, né, de longo prazo. Porque ninguém ia estar disposto a pagar menos do que 7% ao ano, entendeu? Então, realmente, o Japão ele tem um peso importante, assim, né, nessa questão de títulos da dívida americana e, assim, e também, consequentemente, com questão de reserva cambial, né? Porque tem muita gente que faz dívida aqui no Japão, né? A galera faz dívida aqui no Japão em iene, ou seja, pega dinheiro emprestado nos bancos japoneses, né? Não é só gente, né, velho? É tipo assim, são instituições gigantescas que fazem investimentos em bolsa de valores e outras coisas, né? Mas eles fazem um carry trade, né, velho? Que é basicamente você pega dinheiro emprestado aqui no Japão com juros pequenos, de 0,5% ao ano. Você pega esse dinheiro, leva para o Brasil, esse mesmo dinheiro, e você investe no Tesouro do Brasil, né? Que rende 15% ao ano, entendeu? Então, a tua dívida fica aqui em 0,5%, ou seja, aumenta quase nada a tua dívida aqui, só que você ganha muito no Brasil, entendeu? Então, esse é o carry trade, né? E por isso eles têm que ter muito reserva em dólar para poder fazer essa distribuição, né? Olha aqui um templo legal. Mas é bem interessante. E esse carry trade, ele tem uma importância gigantesca no mundo, velho, porque é muita gente que fez isso, né, velho? De que pegou o iene aqui e levou para os Estados Unidos, ou levou para o Brasil, ou pegou e levou para o México, saca? Tem muita gente fazendo isso, pô. É tipo, muito dinheiro, velho, é absurdo. E aí, toda vez que tem esse perigo de desfazer, né, as posições do carry trade, a moeda aqui do iene costuma valorizar muito rápido, assim, sabe? Então, quando tem essa valorização do iene, quando tem essa valorização repentina do iene, quem ainda está no carry trade, né? Ou seja, quem tipo assim pegou o dinheiro aqui e ainda está no Brasil, para voltar para o Japão o dinheiro dele, né? Ele consegue menos lucro, né? Ou até levar prejuízo, porque com os mesmos reais que ele tem, ele precisa de muito mais reais para comprar os mesmos ienes, já que o iene valorizou, entendeu? Então, para ele desfazer essa posição, né, do carry trade, fica arriscado, entendeu? Então, para quem pega dinheiro emprestado aqui no Japão, é bom que a moeda vai desvalorizando, porque quando ele vier voltar, né, para pagar a dívida dele, é como se ele tivesse uma dívida bem menor, entendeu? Então, o contrário é verdadeiro também, né, velho? Se ele pegou o dinheiro aqui e o iene valorizou, fica muito difícil para ele voltar, porque ele pode levar prejuízo, né? E aí é uma questão muito sensível aqui, né, econômica aqui no Japão, né? Eles têm muita reserva de dólar justamente para possibilitar esse carry trade, né? Que o mundo inteiro vem aqui e pega, né? Então o Japão é basicamente considerado uma das maiores reservas de dólar do mundo, fora dos Estados Unidos, entendeu? Então é uma coisa assim que nem todo mundo vê, né? Não é uma coisa que você vê na rua, né?
É uma coisa que acontece no mercado, né, velho, digitalmente. Essas negociações, né. E não à toa também o Japão é um dos maiores aliados dos Estados Unidos, né. Porque precisando desses dólares, né, para fazer o carry trade, eles também estão financiando a dívida dos Estados Unidos, né. Então é como se você estivesse emprestando, né, dinheiro para os americanos manter aquele estilo de vida deles de luxo, né, etc. Então é uma coisa que preocupa um pouco, que até quem mora aqui, que depende, assim, sei lá, de trazer dinheiro de fora, ou que quer mandar dinheiro para fora, que fica fazendo câmbio, né? Porque ora a moeda valoriza, ora a moeda desvaloriza muito rápido, né? Então é muito brusco, velho, é muito brusco as variações do iene, né? Ora tá muito legal pra você viajar e vir pra cá passear, ora tá horrível, sim, tá ligado? E você se arrepende por não ter comprado iene. Aí você, porra, me arrependi de comprar iene, vou comprar iene então agora. Aí você compra o iene, aí o iene desvaloriza. Aí você fala, porra, era pra ter esperado pra comprar iene, entendeu? Então, assim, minha recomendação é que se você tem iene ou se você vai vir viajar pro Japão, você vai fazendo uma reserva cambial aos poucos, né? Você vai comprando aos poucos, porque isso vai criando uma média, né, velho? Isso vai criando uma média, né, de hora você compra na baixa, hora você compra na alta. Se você continuar comprando, você vai criar uma média, né? Que não é nem tão bom, mas não é tão ruim também pra você, né? Na minha avaliação, assim, o iene, eu acredito que ele tem uma tendência de desvalorização, né? Pelo menos a médio prazo, eu acho. Porque a taxa de juros aqui é muito baixa, né, velho? É 0,5%. Então nem vale a pena pra quem mora aqui investir no tesouro deles, entendeu? De emprestar pro banco, né? E como a dívida dos japoneses é muito alta, né? É a maior do mundo, né? Que é quase 300% do PIB, né? Ou seja, tipo, quase 3 vezes maior do que eles produzem no ano. É o valor da dívida deles, né, velho? É muito alto isso. Então, eu acho que os japoneses ficam meio que... O Japão fica meio que numa encruzilhada ali. Eles não podem subir a taxa de juros. E por isso... Ele está sustentando, assim, mais nesse carry trade, né? Que é justamente o povo que pega o dinheiro aqui e leva para fora, né? Mas se em algum momento acontecer alguma crise, assim, né, repentina, o povo vai querer se desfazer desse carry trade. E nesse momento de desfazer o carry trade, pode ser que de repente, né, não vou dizer que é do dia para a noite, mas dentro de um mês, num período de um mês, o iene valoriza muito rápido, sabe? Então, existe esse risco, né? De que o iene possa ter essa valorização. O que para o japonês médio, né? A priori parece ser uma coisa boa, né? Porque você vai ter uma moeda mais forte, né? Só que com uma moeda mais forte, eles ficam com mais dificuldade para exportar, né? Seus produtos, né? Seus carros, etc. Porque quando você valoriza a moeda do seu país, significa que tudo dentro do seu país fica mais caro, entendeu? Pro mundo, entendeu? Então, é bem difícil você prever, assim, o futuro, né? É bem difícil você prever o que vai acontecer, né? Mas, realmente parece, assim, que o mundo pode dar uma balançada aí a qualquer momento, né, mano? Não dá pra confiar, né, velho? A qualquer momento alguma coisa muito estranha pode acontecer no mundo, né? O que
tudo dá a entender que vai acontecer alguma coisa, né? Só não se sabe o que é, claramente, né? Há quem faça seus chutes, né? Diga o que vai acontecer, se vai ser uma terceira guerra mundial, se vai ter uma nova pandemia, ou coisa do tipo. Mas possivelmente alguma coisa aconteça, né, velho? E o importante é você se preparar para o pior, né? Caso venha acontecer, né? Alguma coisa. Sempre andar precavido, né, velho? Economizar dinheiro e etc, né? São coisas básicas, assim, que você pode fazer para passar por uma crise, né? Não gastar mais do que você ganha, ou sempre fazer uma economia, né? É bem importante aí para passar por uma crise, né? Às vezes nem precisa o mundo passar uma crise, né, velho? Tem gente que passa uma crise sozinha, né? Na vida particular, né? Às vezes perde emprego, ou alguma coisa assim, né? Deus o livre. Mas você tem que estar preparado tanto para as crises pessoais como as crises do mundo, né, velho? Eu tô aqui numa região um templo que eu achei que eu já tinha vindo, mas eu acho que eu não vi não. Eu acho que ainda não vim aqui não. Bom, mas é isso, galera. Eu espero que tenha curtido um pouco desse papo aí sobre a economia do Japão. Se eu puder acrescentar mais 2 centavos depois desses 1 milhão de reais que eu botei. Se eu puder acrescentar mais 2 centavos, seria de que, tipo, cara, é bem curioso de que o Japão, ele é, tipo, ainda assim, a 4ª maior economia do mundo, né? Ainda é. Possivelmente a Índia vai passar ela, né? E aí o Japão vai ficar em 5º, né? Recentemente foi passado pela Alemanha, né? O Japão há pouco tempo era o 3º, né? Caiu para a Alemanha e possivelmente vai cair para a Índia também, né? Que é uma tendência natural, né? A Índia também, né? Meu Deus do céu. Parece uma potência, assim, em emergência, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, mano. Meu Deus do céu, velho. É muita gente, né, mano? E é isso. Mesmo ele sendo o 4º maior economia do mundo, o Japão, cara, aqui é muita qualidade de vida, velho. Tipo, na minha opinião, o povo ganha bem, entendeu? Tudo é muito bem feito, as pessoas são bem educadas, sabe? Você não vê escassez nessa terra, tá ligado? Você não vê escassez, velho. Isso é uma coisa maravilhosa, velho. Ao contrário, né? Você vê a abundância, você vê qualidade de vida, né, velho? Então, Japão vale muito a pena nessa questão econômica, na minha opinião. O único porém é que às vezes você trabalha bastante, velho. Bastante, tá ligado? E falando em trabalho, aqui realmente tem muita oportunidade de emprego, velho. Aqui realmente falta, né? Mão de obra, né? Eu senti aqui que não é difícil conseguir um emprego, tá ligado? Até porque eu mal falo japonês e ainda assim eu consegui trabalho aqui, tá ligado? Então você sabe, né? Para um estrangeiro é mais difícil, né? Imagina ir um gringo aí na tua empresa, né? Na empresa que tu trabalha, sem falar português e querer trabalhar aí com vocês, entendeu? É meio difícil, né, velho? Mas é meio que meu caso aqui, né? Se eu conseguir trabalho sem falar muito japonês, ou quase nada, imagina quem é fluente mesmo, né, velho? Eu tenho um amigo que eu nunca conheci ele pessoalmente, né? Mas eu falo com ele desde mais de 1 ano que eu falo com ele. Eu conheci ele num grupo de WhatsApp, né? De um povo que gosta, que quer morar aqui no Japão, etc. E, velho, ele aprendeu japonês sozinho, velho. Estudou, tipo assim, durante uns 4 anos, assim.
Ele é mais jovem do que eu, velho. Eu tenho, tipo, uns 32 anos. Ele tem, tipo, sei lá, uns 24. E o maluco aprendeu sozinho japonês, tá ligado? Autodidata, né? E juntou dinheiro e veio pra cá, velho. O cara é bem focado, assim, tá ligado? Bem focado. Ele veio pra cá, ele chegou ano passado aqui, né? Ou foi no início desse ano, na verdade. Foi bem no início desse ano. Ele chegou, tipo, uns 2 meses antes do que eu. Mano, ele chegou aqui, né, como intercambista, estudando em escola de japonês, que ele quase não precisava, porque o nível dele já é um dos melhores níveis que tem, né, que é o N2. Depois disso só tem o N1, tá ligado? Bom, como eu tava falando, esse meu brother, em assim, aproximadamente uns 8 meses, ele conseguiu trocar o visto dele, que era de estudante, e agora ele pegou um visto de trabalho, né? E também tá até namorando uma japonesa, sabe? Então, o cara basicamente mudou de vida aqui de forma muito rápida, né, velho? Chegou aqui, né, claro, com o japonês na ponta da língua, né? Isso aí já abre muita porta pra você, né? Então, o que eu tô falando é isso, né? Se eu, que não sei muito falar japonês ou quase nada, tive oportunidades, imagina pra quem, como o meu amigo, que sabe japonês, pode ter, né? De oportunidade, né? Então, é mais uma das coisas que eu admiro muito aqui no Japão, né? São as oportunidades, né? Bom, no mais é isso, pessoal. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.